A poeira dançava preguiçosa nos raios de sol que invadiam a pequena oficina. Elias, curvado sobre a bancada, alisava a madeira com as mãos calejadas, mas seus olhos não viam a beleza que lentamente surgia. Há meses, cada entalhe era um lembrete amargo, cada curva um sussurro de arrependimento. A culpa era um fantasma constante, pairando sobre seus ombros, sufocando a alegria que antes pulsava em cada movimento. Ele fora um mestre artesão, conhecido em toda a região pela habilidade de transformar madeira bruta em obras de arte que tocavam a alma. Suas esculturas adornavam casas, igrejas e até mesmo a praça da cidade. Mas um erro, uma decisão impulsiva tomada em um momento de fraqueza, havia manchado sua reputação e, pior, corroído sua paz interior. O contrato perdido, a promessa não cumprida, o nome manchado, tudo girava em sua mente como um carrossel enferrujado. Ele se isolou, fechando as portas da oficina e do coração. A tristeza era sua única companhia, e a culpa, sua sombra implacável. Os dias se arrastavam em um mar de melancolia. Elias mal comia, mal dormia. A oficina, antes um refúgio de criatividade, se transformara em uma prisão silenciosa. As ferramentas, antes suas amigas, agora o acusavam em silêncio. Ele se sentia um peso morto, um fardo para si mesmo e para o mundo. Às vezes, no silêncio da noite, ele se pegava pensando em como seria bom simplesmente desaparecer. Mas algo o impedia de ceder completamente ao desespero. Uma chama tênue, quase imperceptível, ainda queimava em seu interior. Uma vaga lembrança de um tempo em que a vida tinha cor, em que o trabalho era uma fonte de alegria, em que o futuro parecia promissor. Um dia, enquanto vagava sem rumo pelo jardim abandonado, tropeçou em uma velha roseira. Os galhos secos e retorcidos, cobertos de espinhos, eram a imagem perfeita do seu estado de espírito. Mas, em meio à aridez, uma única rosa teimava em florescer. Um botão pequeno, delicado, de um vermelho intenso que contrastava com a desolação ao redor. Elias se ajoelhou diante da rosa, hipnotizado pela sua beleza frágil. Como aquela flor conseguia encontrar força para florescer em meio àquele caos? Como ela ousava exibir sua beleza em um lugar tão esquecido? Naquele instante, algo se moveu dentro dele. Uma pontada de curiosidade, um lampejo de esperança. Ele estendeu a mão hesitante e tocou suavemente uma das pétalas aveludadas. Um toque suave, quase imperceptível, mas que despertou uma corrente de emoções há muito adormecidas. Ele se lembrou de sua avó, que cuidava do jardim com tanto carinho. Ela sempre dizia que as rosas eram um símbolo de amor e esperança, e que mesmo nos momentos mais difíceis, elas nos lembravam que a beleza pode surgir dos lugares mais inesperados. As palavras da avó ecoaram em sua mente, como um sussurro suave que dissipava as sombras da culpa. Ele percebeu que, assim como a rosa, ele também tinha a capacidade de florescer novamente, mesmo em meio à dor e ao arrependimento. Ele podia escolher entre se afogar na culpa ou se agarrar à esperança e recomeçar. Naquela noite, Elias teve um sonho. Ele se viu caminhando por um campo florido, cercado por pessoas sorrindo. Uma voz suave o chamava pelo nome, convidando-o a deixar para trás o passado e abraçar o futuro. Ao acordar, sentiu uma leveza no coração que não sentia há muito tempo. A culpa ainda estava lá, mas já não o dominava por completo. A rosa, o toque suave,
a lembrança da avó, o sonho. Era um chamado à mudança. Um convite para trocar a culpa pela misericórdia e redescobrir o amor de Deus em cada detalhe da vida. Ele sabia que o caminho não seria fácil. A culpa era uma sombra persistente, sempre à espreita, pronta para envolvê-lo em sua escuridão. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Elias sentiu que não estava sozinho. A rosa, a lembrança da avó, o sonho, eram sinais de que havia uma força maior o guiando, o amparando em sua jornada. Nos dias seguintes, Elias começou a frequentar um pequeno grupo de apoio na igreja local. A princípio, sentia-se deslocado, como se todos ali pudessem ver a marca da culpa estampada em sua testa. Mas, aos poucos, foi se abrindo, compartilhando sua dor com os outros membros do grupo. E, para sua surpresa, descobriu que não era o único a lutar contra os fantasmas do passado. Cada um ali carregava suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias de arrependimento e superação. Em uma das reuniões, conheceu uma senhora chamada Clara, uma mulher de olhar sereno e sorriso acolhedor, que havia perdido o marido em um acidente há muitos anos. Clara compartilhou sua história com o grupo, falando sobre a dor da perda, a culpa por não ter dito tudo o que queria dizer, o medo de seguir em frente. Mas, acima de tudo, ela falou sobre o poder do perdão, da fé e da esperança. As palavras de Clara tocaram profundamente o coração de Elias. Ele percebeu que, assim como ela, ele também precisava se perdoar. Precisava aceitar que o passado não podia ser mudado, mas que o futuro ainda estava em suas mãos. Ele podia escolher entre se agarrar à culpa e definhar na escuridão, ou se libertar do passado e abraçar a luz da misericórdia. Aos poucos, Elias começou a colocar em prática os ensinamentos que havia aprendido no grupo de apoio. Começou a dedicar mais tempo aos outros, a ajudar quem precisava, a praticar a gratidão. Voluntariou-se em um abrigo para animais abandonados, onde encontrou conforto e alegria na companhia dos bichos. Cuidava deles, dava-lhes carinho e atenção, e em troca recebia amor incondicional. Em um dia ensolarado, enquanto caminhava pelo parque, Elias encontrou um velho amigo de infância, Ricardo. Eles haviam se afastado há muitos anos por conta de um desentendimento bobo. Elias sentiu um aperto no coração ao ver Ricardo e percebeu que precisava se reconciliar com ele. Respirou fundo, juntou toda a sua coragem e se aproximou do amigo. Pediu desculpas pelo passado, reconheceu seus erros e expressou o desejo de reatar a amizade. Ricardo, surpreso e emocionado, aceitou as desculpas de Elias com um abraço apertado. Naquele momento, Elias sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros. A culpa que o atormentava havia diminuído ainda mais. Aos poucos, Elias foi se transformando em uma pessoa mais leve, mais serena, mais feliz. A culpa já não o dominava por completo. Ela ainda estava lá, como uma cicatriz no coração, mas já não o impedia de seguir em frente. Ele havia aprendido a trocar a culpa pela misericórdia, a perdoar a si mesmo e a redescobrir o amor de Deus em cada detalhe da vida. Um dia, Elias voltou ao jardim abandonado, onde havia encontrado a rosa. Para sua surpresa, o jardim estava completamente transformado. As ervas daninhas haviam sido removidas, a terra estava fértil e diversas flores coloridas adornavam o local. Elias sorriu, emocionado. Ele havia transformado a desolação em beleza, a tristeza em alegria, a culpa em misericórdia. Ele se ajoelhou diante da rosa, que agora estava ainda mais radiante, e sussurrou: "Obrigado."
Obrigado por me mostrar o caminho da esperança, por me lembrar que a beleza pode surgir dos lugares mais inesperados, por me ensinar a trocar a culpa pela misericórdia. Elias sabia que sua jornada ainda não havia terminado, que ainda haveria desafios e provações pela frente, mas ele também sabia que não estava sozinho, que a força do amor, da fé e da esperança o guiariam em cada passo do caminho. Ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida, que toda dor pode se transformar em força e que o amor de Deus é infinito e incondicional. Elias continuou sua jornada, levando consigo a lição aprendida no jardim. Ele começou a praticar a compaixão e a misericórdia em todas as áreas de sua vida, estendendo a mão aos necessitados, oferecendo palavras de conforto aos aflitos e perdoando aqueles que o haviam magoado. Ele se tornou um exemplo de transformação, um farol de esperança para aqueles que se sentiam perdidos na escuridão da culpa e do remorso. As pessoas se aproximavam dele em busca de conselhos e conforto, e Elias as recebia de braços abertos, compartilhando sua história e mostrando que era possível superar a dor e encontrar a paz interior. Ele falava sobre a importância do perdão, da aceitação e da fé, e como esses valores podem nos libertar das amarras do passado e nos conduzir a um futuro mais feliz e próspero. Um dia, uma jovem chamada Sofia o procurou, desesperada e consumida pela culpa. Ela havia cometido um erro grave no passado e não conseguia se perdoar. A culpa a corroía por dentro, impedindo-a de seguir em frente e de encontrar a felicidade. Elias ouviu atentamente a história de Sofia, com compaixão e compreensão. Ele não a julgou, nem a condenou, mas sim a acolheu com amor e carinho. Ele compartilhou sua própria experiência de superação da culpa e mostrou a Sofia que ela também era capaz de se libertar do passado e recomeçar. Ele a incentivou a praticar o perdão, tanto para consigo mesma quanto para aqueles que a haviam magoado. Ele a lembrou de que todos nós somos humanos e que cometemos erros, mas que o importante é aprendermos com eles e seguirmos em frente. Elias convidou Sofia a visitar o jardim onde havia encontrado a rosa. Ao chegar lá, Sofia ficou impressionada com a beleza do lugar. As flores coloridas, o aroma suave e a atmosfera de paz e serenidade a envolveram, acalmando seu coração aflito. Elias a levou até a rosa, que agora estava em plena floração, e a convidou a tocar suas pétalas aveludadas. Ao tocar a rosa, Sofia sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo. Uma sensação de leveza e esperança invadiu seu ser, dissipando as sombras da culpa. Ela percebeu que, assim como a rosa, ela também tinha a capacidade de florescer novamente, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Naquele dia, Sofia encontrou a cura para sua alma. Ela aprendeu a se perdoar, a aceitar seu passado e a abraçar o futuro com esperança e alegria. Ela se tornou uma nova pessoa, mais forte, mais confiante e mais feliz. Sofia seguiu o exemplo de Elias e começou a ajudar outras pessoas que sofriam com a culpa e o remorso. Ela se tornou uma mensageira da esperança, levando a mensagem do amor e do perdão a todos os cantos do mundo. Elias e Sofia se tornaram grandes amigos e parceiros na missão de transformar a dor em força e a culpa em misericórdia. Eles criaram uma comunidade de apoio e acolhimento, onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias, encontrar conforto e receber orientação. Juntos, eles mostraram ao mundo que o amor de Deus é infinito e incondicional
e que todos nós somos merecedores de perdão e de uma nova chance. E assim Elias, o homem que havia se perdido na escuridão da culpa, se tornou um farol de luz e esperança para muitos. Ele aprendeu a trocar a culpa pela misericórdia e a redescobrir o amor de Deus em cada detalhe da vida. E você, já se sentiu preso na armadilha da culpa? Já se sentiu incapaz de se perdoar ou de perdoar os outros? Saiba que você não está sozinho, que todos nós enfrentamos momentos de dor e arrependimento, mas que podemos encontrar a cura e a libertação no amor e na misericórdia. Permita-se sentir a compaixão divina, abrace sua humanidade e escolha o caminho da esperança. Troque a culpa pela misericórdia e redescubra a beleza da vida. Se esta história tocou sua alma e despertou o desejo de transformação, convidamos você a se inscrever no canal e continuar acompanhando novas narrativas que inspiram e emocionam. Juntos, podemos construir um mundo mais compassivo, mais justo e mais cheio de amor.